Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, lembrando que sexta-feira agora nós teremos prova, né? Então espero que todo mundo já esteja preparado aí para a prova. E hoje a gente vai dar conteúdo, que pode ser que caia na prova, pode ser que não, porque lembrando que o conteúdo é as 2 semanas, né? Semana passada e agora também a aula de hoje. Mas o que a gente vai estudar hoje? Hoje nós vamos estudar multiplicadores de Lagrange e aí fecha o ciclo de derivadas. E ainda hoje eu pretendo mostrar para vocês um pouco sobre integrais duplas. Então vamos logo para a parte de multiplicadores de Lagrange, né? Vou aqui para o quadro. Lembrando, gente, que até aqui o que a gente tem estudado é problemas de máximos e mínimos, problemas de otimização. Os multiplicadores de Lagrange é como se fosse um dos caminhos que você pode seguir. Mas é um caminho muito elegante, muito bonito, na verdade. Então, por trás desse método, existe uma genialidade aí que eu vou mostrar para vocês agora. Tá, mas como eu falei que a gente estava falando de problemas de otimização, vamos pensar que você está com uma função. Isso aqui é só um exemplo, tá? Só para a gente entender um pouco. Imagina ó, que você está com uma função que você quer otimizar. Imagine que seja essa daqui. Tá? Essa função aqui. E, além dessa função que você quer otimizar, imagina que você tem uma restrição, uma condição, que é o que já apareceu normalmente também. Então, imagina que nesse caso, a restrição dessa daqui é x menos y ao quadrado igual a 2. Tá, então aqui, isso você já está acostumado com essa configuração de questão. O que é isso aqui? Você quer otimizar essa função f aqui. O que é otimizar? É achar o máximo ou o mínimo dela. Porém, tem que ser um ponto que satisfaz uma condição. Que condição é essa? Nesse exemplo, é essa condição aqui, ou seja, essa equação. Então, dentre os pontos do domínio dessa função, os que satisfazem essa equação aqui, eu quero olhar para eles e ver qual deles me dá um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Até aí tudo bem, nenhuma novidade. Só que agora a gente vai olhar um problema desse em uma outra ótica, em uma ótica geométrica, vamos dizer assim. Então, por exemplo, se eu tivesse só essa função aqui, ó, f de x, y é igual a raiz, você saberia trabalhar muito bem com ela. Você saberia até fazer o gráfico dela, porque a gente já fez isso aqui em sala. E você sabe que uma das etapas do gráfico é fazer as curvas de nível. Então, se eu pedisse para você, olha, faz para mim as curvas de nível dessa função aqui. A gente não vai fazer com detalhes, mas você sabe que nessa função, as curvas de nível elas são circunferências. Então, se eu fosse fazer para essa função, eu ia colocar aqui no plano cartesiano. Aí eu ia fazer para curva de nível igual a 0. Eu ia obter só esse pontinho aqui. Depois, igual a 1. Aí eu obter uma circunferência. Depois, outra circunferência. E assim por diante. Eu ia obter circunferências. Aqui, por exemplo, raio 1. Aqui, raio 2. Eu poderia continuar. Aí eu poderia obter outra circunferência. Aqui agora de raio 3. E assim por diante. Com as curvas de nível, você também conseguiria fazer o gráfico dessa função. O gráfico dessa função aqui é um cone invertido. Nesse caso, você percebe que essa função ela tem um mínimo global, que está na origem, no 0, 0. Porém, não esqueça que nós temos uma condição, uma restrição que precisa ser obedecida. Então, ó, ao invés de eu olhar para todos os pontos do meu domínio, eu vou olhar para os pontos e apenas para os pontos que satisfazem essa condição aqui. Se eu olhar para o lado aqui, ó, esquerdo, ou melhor, se eu pegar o lado esquerdo aqui, por exemplo, e chamar de uma função g, bora chamar isso aqui de uma função g, ou também, se eu quisesse, poderia isolar todo mundo para um lado, né, chamar isso aqui igual a 0, colocar isso aqui igual a 0, também chamar isso aqui de g. Mas uma coisa é certa, essa função g também é ser uma função de 2 variáveis. E essa função g, ela também teria uma curva de nível. Só que nesse caso, ó, se eu fosse fazer essa curva de nível aqui, não é qualquer curva de nível, é apenas a curva de nível 2. Tá? Então, essa função aqui de cima, ela tem várias curvas de nível. Mas essa aqui de baixo, como eu tenho uma condição, então eu vou olhar apenas para uma curva de nível dela, que é a curva de nível 2. Se eu fosse fazer essa curva aqui, plotar
apenas essa curva aqui no gráfico, ia ficar uma parábola, ia ficar mais ou menos assim, ó, gente. Ia ficar assim. Tudo bem? E não esqueça que para outra função eu tenho outras curvas de nível, né? Então, olha só. De todos os pontos do meu domínio, eu quero olhar apenas para os pontos que estão nessa curva de nível azul aqui, ó, que eu fiz para vocês. Olhando apenas para esses pontos que estão nessa curva azul aqui, gente, vocês saberiam me dizer se, olhando só esse desenho aqui, você já consegue identificar um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Você conseguiria dizer? O que você acha? Ponto de máximo ou mínimo? Pode ser qualquer um dos dois. Muito bem. Então, ali o Jefferson já olhou e disse, olha, tem um ponto de mínimo aí. E justamente onde? Justamente aqui, ó, no topo da minha parábola, né? Se eu estiver olhando assim. Então, ó, se você reparar, bem aqui neste ponto, bem aqui, ó, nesse ponto que eu estou fazendo de amarelinho, eu tenho um ponto de mínimo. Então, se eu for olhar apenas para os pontos que estão na curva azul, eu achei um ponto de mínimo. Qual é o ponto de mínimo? Esse daqui, ó. Por que eu sei que aqui é um ponto de mínimo, gente? Porque nesse ponto aqui, ó, nesse pontinho amarelo, qual é o valor da minha função f? Nesse pontinho amarelo aqui, qual é o valor da minha função f? É 2, né? Porque está em cima da curva de nível 2. E se eu for pegar qualquer outro ponto dessa parábola aqui, eu vou ter uma curva de nível maior que 2, não é verdade? Por exemplo, se eu pegasse esse ponto bem aqui, ele ia ser menor que esse? Não, porque aqui eu estou na curva de nível 3. Então, aqui eu teria nível 3, é maior. Se eu fosse pegar para cá, digamos que aqui é nível 4, seria maior. Aí, se eu pegasse bem aqui, ó, bem aqui eu tenho uma curva de nível, que eu não desenhei, mas tem ela, que está entre 2 e 3, mas é maior que 2 também. Então, de todos os pontos possíveis, apenas nesse ponto aqui, que eu marquei de amarelo, é que eu ia ter um ponto de máximo ou mínimo. Nesse caso, um ponto de mínimo. Tudo bem? Tá, então, visualmente, você conseguiria perceber que aí tem um ponto de mínimo, só olhando as curvas de nível. Agora, o que é interessante é perceber o comportamento. Vocês concordam comigo que se essa curva azul, olhando para essa curva azul e olhando para essa curva de nível aqui, que era a curva de nível 2, você está percebendo que a minha curva azul, ela bate nessa curva aqui de nível 2 e volta? Ela encosta e volta? Ou seja, ela praticamente tangencia essa curva aqui? Vocês concordam comigo que isso seria uma das condições para esse ponto ser de máximo ou mínimo? E por quê? Porque se essa curva aqui, ó, se essa parábola, ela não tangenciasse essa curva aqui, ou seja, se ela continuasse, se eu tivesse mais curva para cá, ó, se ela continuasse para cá, então esse ponto já não ia ser o mínimo. Porque se ela continuasse, esses novos pontos aqui teriam uma curva de nível menor que esse daqui. Não é verdade? Então, para que eu consiga um ponto de máximo ao mínimo, essa curva azul aí, ela teria que tangenciar uma curva de nível. Ou seja, ela teria que encostar e voltar. Nessas situações, é que você vai ter um ponto de máximo ao mínimo. Claro, considerando que a minha função ela é diferenciável, é de classe C1, enfim, aquilo que vocês já conhecem. Então, agora que vocês concordaram comigo, que esse pontinho aqui, esse pontinho amarelo, é um ponto que está tangenciando uma curva de nível, e isso é uma condição para eu ter um ponto de máximo mínimo, então bora olhar para esse ponto aqui, o que está acontecendo. Nesse ponto aqui, se eu fosse fazer uma reta tangente a esse ponto, ia ser uma reta mais ou menos assim, ó. Está aqui, tangente a essa curva. Só que essa reta tangente que eu fiz aqui é uma reta comum, tanto a minha parábola quanto a minha circunferência, ou seja, é a mesma reta tangente. E mais, se eu fosse fazer o vetor tangente, vocês lembram que eu comentei com vocês que o vetor tangente, ele é perpendicular à reta tangente ali na curva de nível? Então, ele é perpendicular. Então, por exemplo, se eu fosse fazer para essa curva de nível laranja aqui, o meu vetor tangente ia ser um vetor mais ou menos assim, ó. Esse vetor aqui é o vetor gradiente de f, tá? Então, o meu vetor gradiente, ele está sempre, ó, perpendicular, aqui é a minha curva de nível, a minha reta tangente. Então, nesse caso, seria um vetor apontado para cá.
E se eu fosse fazer o vetor tangente a essa curva de nível aqui, azul, que essa curva azul lembra que é da minha função g, então eu também teria um vetor tangente aqui, ou melhor, um vetor gradiente perpendicular. Ou seja, eu teria, vou fazer de azul agora, um vetor que eu poderia colocar assim. Gradiente de g. Claro que depende da situação que eu tiver, tá, gente? Os vetores gradientes eles podem estar no mesmo sentido. Isso não importa. Né? Aqui, eu só quero que você entenda que toda vez que um ponto tangencia outro aqui na curva, então, nesse caso, a reta tangente é a mesma e os vetores gradiente, eles são paralelos. Ora, mas se o vetor tangente, se o vetor gradiente é paralelo, então existe essa condição aqui, ó. Então eu posso afirmar que o gradiente da minha função f é igual a uma constante vezes o gradiente da minha função g. Porque, ó, gente, esse gradiente aqui, ele é um vetor. Esse gradiente aqui é um vetor. Se eu digo que dois vetores são paralelos, quer dizer que eles são iguais a menos de uma constante. Eles são múltiplos um do outro. Então, nesse caso, ó, a minha constante que eu estou dizendo aqui é a minha constante lambda. Esse lambda é o que nós vamos chamar de multiplicador de Lagrange. Tá? Então, ó, esse lambda aqui vai ser o nosso multiplicador. E essa equação aqui é que vai nos ajudar a obter os pontos máximo e mínimo. Porque, na verdade, ó, quando você fizer o gradiente da sua função f, você vai obter um vetor com duas coordenadas. A mesma coisa aqui para g. Então, você vai formar um sistema. Esse sistema que você formar, junto com essa condição aqui que você já tinha, vai lhe fornecer os pontos. As soluções do sistema vão ser os candidatos a pontos críticos. Quando você resolver o sistema, você vai obter um ponto ou de máximo ou de mínimo. Tudo bem, gente? Deu para entender o raciocínio? Deu para entender qual foi a lógica que foi usada aqui numa questão dessa e de onde surgiu esse método dos multiplicadores de Lagrange? Bom, então agora que a gente entendeu isso, né, vamos praticar. Ou seja, vocês vão perceber como é que essa equação aqui é praticamente uma equação mágica que vai nos ajudar a resolver os problemas de máximos e mínimos a partir de agora. Então, vamos para cá. Vamos para o nosso slide. Nós estamos falando aqui sobre multiplicadores de Lagrange. Então, ó, aqui é apenas um contexto, né, do que eu já falei para vocês. A gente quer determinar valores extremos de uma função f, só que existe uma restrição, existe um vínculo aí, e esse vínculo é também uma curva de nível. Então, é como se eu tivesse essa função, o gráfico da função toda aqui, ó, mas eu não quero olhar para todos os pontos do domínio, eu quero olhar apenas para os pontos que estão nesse domínio aqui, ó, nessa circunferência. Olhando apenas para esses pontos, eu tenho esse ponto aqui como mínimo, eu tenho esse ponto aqui como máximo, enfim. Usando uma restrição, você vai olhar para a sua função de uma outra forma e para achar pontos máximos e mínimos. Então, tá aqui, ó, de novo, aquilo que eu falei para vocês, ó, se você tem aqui várias curvas de nível e aqui você tem uma restrição, essa restrição é essa curva de nível azul, então perceba ó, que bem aqui você tem um ponto de máximo nesse caso. E perceba ainda que nesse caso, essa curva azul, ela tangencia, ela bate aqui nessa curva, que é a curva 10, e volta. Então, isso caracteriza um ponto, nesse caso, de máximo. Então, ó, pela figura, a gente percebe que as curvas de nível se tocam, né? Ou seja, você tem os vetores de gradientes aqui, eles são paralelos. Então, você vai ter essa equação. E esse lambda, como eu já falei, é o nosso multiplicador de Lagrange. Então, como vai ser achar extremos por meio desse método dos multiplicadores de Lagrange? Então, para você fazer isso, você vai usar essa equação do método, né, dos gradientes aqui, e mais a sua restrição. Quando você fizer isso, você vai ter um sistema. Quando você resolve esse sistema, você vai obter pontos. Esses pontos são seus candidatos. Então, você vai calcular o valor da função nesses pontos que são os candidatos. O maior valor que você achar é o máximo. O menor valor que você achar é o mínimo. Então, é assim que vai funcionar. Alguma dúvida, gente, tem aqui como é que vai funcionar o método? Então, bora praticar. Então, vamos fazer, ó. Primeira questão, determine os valores extremos dessa função, tá? Aqui ele me deu uma função, nessa circunferência. Ah, só que peraí, antes de a gente fazer o exercício, eu queria mostrar para vocês uma programação que eu fiz aqui no GeoGebra.
que eu já coloquei ela pronta aqui, ó, até para a gente entender melhor o que a gente fez ali. E de propósito, né, eu coloquei o mesmo exemplo que a gente estava fazendo ali no quadro, aqui no nosso GeoGebra, né? Então, daqui a pouco vai aparecer para vocês, ó, tá aqui. Ó, então essa aqui, ó, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, tá, gente? Raiz de x² mais y². Então, se eu fosse perguntar para vocês, gente, cadê o ponto de mínimo dela? Você vai falar, professor, o ponto de mínimo está aqui, ó, é no 0, 0. Tá, só que existe uma restrição. Qual é a restrição? Eu quero os pontos da função que obedecem àquela equação. X menos y² igual a 2. Quando eu faço isso, olha só, quer dizer que eu estou olhando apenas para esses pontos aqui, ó, gente. E de propósito, eu já coloquei eles na imagem da minha função. Ou seja, eu já coloquei eles aqui, ó, no gráfico. Então, você percebe, ó, que nesse caso, olhando apenas para esses pontos aqui que estão de verde, o meu mínimo já não é mais a origem. O meu mínimo, ó, ele está bem aqui. Então, bem aqui, ó. Esse daqui é o mínimo agora que eu acrescentei essa restrição. E esse mínimo, como eu falei, ele tangencia uma curva de nível. Ó. Eu tenho essa curva de nível 2. Olhando por cima, ó, olhando aqui nessa perspectiva, você está percebendo que é justamente o desenho que a gente fez ali. Ou seja, você tem a curva de nível 2 aqui de vermelho e você tem essa curva de nível verde. E aí você percebe que aqui no mínimo, onde está acontecendo, ó, essa curva aqui ela está tangenciando essa curva vermelha. Então, olha que interessante, né? Aqui, ó, está olhando de maneira planificada, né? Mas olhando assim para o gráfico mesmo, ó, fica bem claro para a gente que esse ponto aqui é o nosso ponto de mínimo. Interessante, né? Bom, então é isso. Vamos lá para nossa questão. Então, vamos resolver esse exercício. Bom, então, exercício 1. Você tem f de xy igual a x² mais 2 vezes y ao quadrado. E ele fala, a minha restrição, ó, é que ele quer os extremos dessa função, só que não é em todo o domínio. É apenas os pontos que estão nessa circunferência aqui. x² mais y² igual a 1. Então, vamos fazer isso daqui, gente. Então, como isso aqui é um problema de máximo e mínimo, você tem a função que você quer otimizar e você tem a sua restrição. O que a gente vai fazer? Usando métodos multiplicadores de Lagrange. Eu vou transformar essa restrição aqui em uma função. Então, por exemplo, vou chamar isso daqui, ó, vou chamar isso daqui de função, de função g. Claro, vai ser uma função que depende de duas variáveis. Ah, professor, posso colocar 1 para cá, zerar isso daqui? Pode também, não tem problema, vai dar no mesmo. Até porque isso aqui é uma constante, quando você derivar vai dar zero. Então, ó, transformei essa restrição em uma função. E eu já sei que os candidatos a pontos críticos são aqueles pontos onde tem, né, aquele múltiplo, ou seja, o gradiente da função f é igual a lambda vezes o gradiente da função g. Tá? Então, olha o que eu vou fazer. Agora que eu disse que essa aqui é a minha função g, eu vou calcular o gradiente da f e o gradiente da g e jogar naquela equação. Qual é a equação? Essa daqui, ó. Eu já sei que o gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente de g. Tá? Então, essa aqui é a nossa equação importante desse método. Essa equação aqui. Então, vocês vão me ajudar. Eu vou calcular o gradiente da minha função f. O gradiente é aquele vetor formado pelas derivadas parciais. Nesse caso, a função tem duas derivadas parciais. Então, ó, no primeiro, eu vou derivar essa função em relação a x, vai dar 2x. E agora eu vou derivar isso aqui em relação a y, vai dar 4y. Aqui. Então, esse é o gradiente da f. O gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente da função g. Quem é minha função g? É essa função aqui, ó, gente. Então, derivando essa função em relação a x, vai ficar 2x. E derivando em relação a y, vai ficar 2y. Então, isso daqui vai me dar um sistema. Só essa equação vai me dar duas equações, que eu vou montar aqui em cima. Então, como é que vai ficar meu sistema? Vou escrever aqui, ó, sistema. Bom, a minha primeira equação vai ser olhar para a primeira coordenada. Então, vai ser 2x igual a lambda vezes 2x.
Então, 2x igual a lambda vezes 2x. Essa é a minha primeira equação. Agora eu vou olhar para a segunda coordenada. Vai ficar 4y igual a lambda vezes 2y. Então, 4y igual a lambda vezes 2y. Está aqui. E por último, gente, essas equações eu obtive dessa equação aqui. Por último, eu vou colocar aqui no meu sistema a minha restrição, que é essa equação bem aqui. Então, eu vou acrescentar, vai ficar x² mais y² igual a 1. Nesse caso, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Quem são as 3? X, y e lambda. Porém, você não é obrigado a encontrar o valor de lambda, porque lembra que esse lambda ele surgiu por causa do método que você escolheu. O mais importante aqui para a gente é achar x e y, a não ser que a questão pedisse. Calcule aí o valor do multiplicador de Lagrange. Aí você tem que achar o lambda, mas não tem problema, porque se você achar o x e achar o y, você acha o lambda também. Enfim, você vai ter que resolver esse sistema. Então, ó, resolver esse sistema tem várias maneiras, pessoal, várias maneiras. Nesse caso aqui, eu consigo resolver só olhando para cada equação. Por exemplo, olha só, olhando para a primeira, você tem 2x igual a lambda vezes 2x. Nesse caso aqui, 2x igual a lambda vezes 2x. Quanto tem que ser o valor do lambda para essa equação fazer sentido? 1. Então, olhando para essa equação aqui, eu já tenho uma possível solução. Vou escrever aqui, ó. O lambda, ele tem que ser igual a 1. Olhando para cá. Isso é uma das possibilidades. Se o lambda for igual a 1, então aqui vai ficar 4y igual a 2y. Para essa equação fazer sentido, quanto tem que ser o valor do y? Olha lá, 4y igual a 2y. O y tem que ser 0. Ou, se você tiver na dúvida, é só resolver, né? Vai ficar 4y igual a 2y, passa 2y para lá, vai ficar 2y igual a 0, y igual a 0. Pode resolver. Então, nesse caso, se o lambda for igual a 1, então o y ele tem que ser 0. Agora que você sabe que o y é 0, você pode olhar para essa última equação, você vai zerar o y, vai ficar x² igual a 1. O x tem que ser igual a quanto? X tem que ser igual a mais ou menos 1. Tá? Então, está aqui, ó, x igual a mais ou menos 1. Então, só aqui, nessa sequência, nós achamos quantos pontos que são os candidatos? 2 pontos, que é o ponto x igual a 1, y igual a 0, e o ponto x igual a menos 1 e y igual a 0. Então, aqui eu tenho 2 pontos. Vou colocar aqui, ó, ponto x igual a 1, y igual a 0, e o ponto x igual a menos 1, y igual a 0. Só que eu não tenho só essa solução, tá, gente? Tem outra solução. Você tem que ficar de olho nisso. Então, ó, eu achei lambda igual a 1 quando eu olhei para essa primeira equação. Mas se eu olhasse para a segunda, eu tenho uma outra solução aqui para a segunda. Ou seja, bora voltar para o início desse sistema, bora olhar para essa segunda equação. Para essa segunda equação fazer sentido, eu poderia dar um outro valor para lambda aqui. Qual seria o valor de lambda? 2. Se lambda fosse igual a 2, ia ficar 4y igual a 4y. Então, outra possibilidade de resposta aqui para esse sistema, deixa eu fazer de outra cor. Outra possibilidade aqui é lambda igual a 2. É outra possibilidade. Ora, mas se o lambda for igual a 2, olha para essa primeira equação aqui, vai ficar 2x igual a 4x. Então, o x vai ser quanto aqui nesse caso? X vai ser 0. Só resolver, vai ficar igual a 0 aqui. Então, ó, x vai dar igual a 0. Agora, para achar o y, olha para cá, 0x, y² igual a 1. Então, y igual a mais ou menos 1. Então, achei outros 2 pontos. Quem são os pontos? São os pontos 0 e 1. E 0 e menos 1. Está aqui. Então, no total, nós achamos 4 pontos. Então, resumindo, o que a gente fez? Peguei a minha restrição, transformei numa função g, calculei o gradiente da f, calculei o gradiente da g, montei o meu sistema junto com a minha restrição, resolvi o sistema e achei 4 pontos. Esses 4 pontos são os meus candidatos a máximos e mínimos. Como é que eu vou descobrir agora quem é o máximo e quem é o mínimo?
eu vou substituir cada um desses pontos na minha função f, tá? Lembrando que é a minha função f que eu quero resolver. Quando eu substituir, eu vou obter valores. O maior valor que eu obter é o valor máximo. E o menor é o valor mínimo. É assim que vai funcionar. Bom, então, sabendo disso, né? Vamos lá. Vamos usar esses pontos aqui primeiro, ó. Se eu fizer o f de 1, 0, nessa função aqui, ó, o y é 0, aqui vai zerar, quer ficar 1 ao quadrado, é 1. Então, aqui vai dar 1. Agora, se eu colocar esse ponto aqui, vai dar a mesma coisa, né, gente? Ó, porque o y vai zerar de novo e o x vai ser menos 1, só que menos 1 ao quadrado ainda é um positivo. Então, para não perder tempo, já vou escrever assim, ó, f de 1, 0 é igual a 1, que é a mesma coisa quando eu coloco também f de menos 1, 0. Então, para esses dois pontos, eu obtive o mesmo valor, valor 1. Bora olhar para cá agora, para esses dois aqui, ó. Agora, o x é 0 e o y é 1. Então, olha para a minha função. 0x e o y é 1. Vai dar 2. Então, escreva aqui embaixo que o f de 0, 1 é igual a 2. E também, se eu fosse colocar aqui o 0 e menos 1, também ia dar o mesmo valor. Ia zerar aqui e aqui ia dar 2. Então, já coloco aqui, ó, f de 0 e menos 1. Então, apesar de eu ter 4 pontos, mas eu só tive dois valores diferentes, o 1 e o 2. Então, 1 é meu valor mínimo, 2 é meu valor máximo. Quem são os pontos de mínimo? Esse e esse. Quem são os pontos de máximo? Esse e esse. Tudo bem? Então, só vou escrever aqui a nossa conclusão. Esse aqui é o valor mínimo. E esse daqui é o valor máximo. Quem são os extremos? Os pontos de mínimo, esse e esse, e os máximos, esse e esse. Alguma pergunta? Tranquilo, né? Assim, é um método elegante, é um método bonito, tem uma genialidade e ainda facilita a nossa vida, né? Interessante. Tá, então vamos resolver mais uma questão. Olha, aqui eu até trouxe também o desenho já pronto dessa... Ó, porque se você fosse analisar o gráfico dessa função aqui, ó, x² mais 2y², você ia ter isso daqui. Agora, olhando só para essa circunferência, aí então você está olhando só para esses pontos aqui do gráfico. Ó. Olhando só para esses pontos, você tem aqui um ponto de mínimo e bem aqui você tem um ponto de máximo. Do outro lado também, não dá para enxergar aqui, né? Mas você tem outro ponto de máximo e outro ponto de mínimo, dando o mesmo valor. Mas daqui a pouco a gente vai ver no GeoGebra esse gráfico aí. Bora primeiro resolver essa questão. Ó. Determine os valores extremos da função no disco. Perceba que aqui a função é a mesma, gente. A função é a mesma, ó. X² mais 2y é a mesma que estava antes, tá aqui, ó. Qual é a diferença agora? É na restrição. Aqui, a minha restrição era a circunferência, igual a 1. Agora, a minha restrição é isso daqui, ó. X² mais y² menor ou igual que 1. E agora? Bora ver o que vai acontecer. Bom, ainda é a mesma função, né? Então, vamos ver o que vai mudar. Ainda é x² mais 2y². Aqui ainda é x² mais y². Só que aqui é menor ou igual que 1. Pronto, gente, vamos analisar isso daqui. Olha só. Neste caso aqui, ele me deu a função e ele quer os extremos agora nesse, digamos, intervalo não, mas nesse conjunto aqui, ó. Nesse conjunto. Então, a primeira coisa que você pode fazer é desenhar esse conjunto aqui, lá no plano. Então, se você for desenhar esse conjunto aqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma circunferência. Só que agora não é apenas os pontos da circunferência, são os pontos da circunferência e os pontos que estão dentro. Então, na verdade, é todo esse disco aqui. Aqui o raio 1. Aí você vai dizer, e agora, professor, o que eu vou fazer? Bom, vamos observar aqui o nosso conjunto, né? Que é onde ele quer que eu ache os pontos de máximo e mínimo.
esse conjunto aqui, ele é limitado? É, né? Ele é fechado? É também. Então, ele é compacto? Sim. Então, na verdade, a única diferença, gente, é que agora ele está pedindo aqui que eu ache nesse conjunto aqui. E esse conjunto é o conjunto compacto. Nesse caso, o que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer que nem estava fazendo antes, lá na aula passada. Para eu analisar os pontos críticos agora, eu vou analisar os pontos do interior do meu conjunto e vou analisar na fronteira do meu conjunto. É isso que eu vou fazer. Tá? Então, antes, na questão anterior, é como se eu só tivesse ali a circunferência. É como se eu tivesse só a fronteira para olhar. Agora eu tenho a fronteira e o interior aqui do meu disco. Mas não tem problema. O que eu vou fazer então? Eu vou analisar. Eu vou analisar primeiro no interior. Então, conforme a gente fazia na aula passada, eu vou analisar o interior. Vamos chamar isso aqui de C, né? Vou chamar isso aqui de C. Bom, então, o que a gente fazia? A gente vai pegar e calcular os pontos críticos da minha função f, só que eu vou analisar só os pontos críticos que estão no interior aqui do meu conjunto. Tá? Então, eu vou olhar só para f e calcular o ponto crítico. Eu vou calcular o gradiente igualar a 0, 0. Então, ó, calculando o gradiente de f, aliás, vou colocar logo o sistema aqui, vai ficar derivada em relação a x. Aliás, deixa eu colocar a mesma equação, só para a gente não se perder. Então, olha o que eu vou fazer. Vou calcular o gradiente da função f e igualar ao 0, 0, porque eu quero achar ponto crítico. Então, calculando isso daqui, vai ser 2x, 4y, igual a 0, 0. Isso vai me dar um sistema. O sistema vai ser 2x igual a 0, 4y igual a 0. Então, claro que nesse caso, o único ponto crítico que eu acho é o 0, 0, é a origem. Então, aqui, vou colocar que o meu ponto crítico, ele é a origem. A origem está no interior desse conjunto aqui? Sim. Então, se ela está no interior, vou até colocar aqui, ó, ela pertence ao interior do meu conjunto C. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o valor da função nesse ponto que eu achei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de 0, 0. Bom, quanto é que vai dar o f de 0, 0? Eu jogo x, 0, y, 0. Isso aqui vai dar 0. Pronto. Próxima etapa, gente. Qual seria a próxima etapa? Não é analisar a fronteira, mas a fronteira, eu não já analisei aqui na questão anterior? Então, está aqui a fronteira. Analisar a fronteira daquele conjunto é analisar na circunferência. Eu já achei os pontos dessa circunferência. Então, aqui, ó. Eu achei esses dois pontos aqui, que me deram a imagem igual a 1, e achei esses dois pontos aqui, que me deram a imagem igual a 2. Só que agora, que eu for achar o máximo e mínimo, eu tenho que comparar todos os valores que eu achei. Eu achei o valor 1, eu achei o valor 2, e eu achei o valor 0. Ali. Então, agora, quem vai ser meu valor mínimo? Vai ser 0. Então, esses pontos aqui, ó, que estavam antes, eles perdem o posto de ponto de mínimo, perdem para esse daqui, para o 0, 0. Agora, quem é o valor máximo? Ainda é o 2. Então, ó, esse ponto aqui é o meu novo ponto de mínimo. Agora, o meu ponto de máximo, os meus pontos de máximo continuam sendo esses dois aqui. Deu para entender, gente? Olha, isso aqui que a gente fez agora tira uma dúvida interessante, né? Não foi feita essa pergunta na aula passada, mas poderia ser feita. Toda vez na aula passada que a gente lidava com o conjunto compacto, sempre era um polígono. Você reparou isso? Sempre é um polígono. Mas um disco também é um conjunto compacto. Aí você poderia me perguntar, professor, mas se fosse um disco, como é que eu ia dividir? Porque lá a gente estava dividindo os polígonos em vértices, né? Vértices e lados. E se fosse um disco, como é que eu poderia fazer? Agora você já tem a resposta. Você poderia fazer usando multiplicadores de Lagrange. Só que isso é só uma das formas, tá? Você também poderia dividir em 2 semidiscos, enfim. Teria várias formas. Mas uma forma bem legal de se fazer, se fosse um disco,
é usando multiplicadores de Lagrange quando você for sinalizar a fronteira do seu conjunto. Tá bom? Então, deixa eu só escrever. Então, aqui, ó. Esse daqui agora é o novo valor mínimo. É que eu não estou escrevendo tudo, gente, mas pelo menos estou comentando. Mas o valor máximo continua sendo 2, com aqueles pontos ali 0 e 1 e 0 e menos 1. Tá? E aqui o nosso novo ponto de mínimo é o 0, 0, cujo valor nele é 0. Agora sim, vamos analisar isso aqui no GeoGebra. Vamos analisar no GeoGebra o que está acontecendo. Então, olha só. Aqui no GeoGebra, eu já trouxe a minha função. Está aqui a minha função. É x² mais 2y ao quadrado. Aqui o gráfico dela está considerando todo o domínio dela. O domínio dela é todo o R2. Mas eu não quero em todo o domínio dela, eu não quero em todo o R2. Eu quero apenas onde está o meu disco. Então, ou seja, eu quero apenas, ó, nos pontos que estão nesse disco aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, tá? Quando eu faço isso, o meu gráfico, ele fica assim agora, ó. E se restringe a isso daqui, ó. Então, agora não é mais o gráfico inteiro, eu estou olhando só para essa parte aqui do gráfico. Quando eu considero aqui o meu disco. Só que não é só o disco, não é só o interior do disco, é também a minha circunferência, ó. Então, eu vou colocar aqui a minha circunferência. A minha circunferência aqui embaixo. Então, ó, quando eu faço a minha restrição, o meu gráfico, ele fica isso daqui. Na questão anterior, eu não estava olhando para o interior do meu disco. Então, ó, quando eu não olho para o meu interior, a minha função é isso daqui, ó, só. Meu gráfico é só isso daqui. Olhando só para essa parte aqui de cima, para essa curva aqui em cima, você percebe que tem dois pontos de mínimo. Ó, tem um bem aqui, outro do outro lado. E olha que o valor dele é 1, que a gente já fez. E tem 2 pontos de máximo. Tem esse bem aqui e esse bem aqui. E olha aqui qual é o nível dele. É 2. Isso quando eu considerava só a circunferência. Depois, eu considerei também o interior do disco. Quando eu fiz isso, a minha função agora ficou assim. Então, agora você percebe que ela tem um novo ponto de mínimo. Quem é o novo ponto de mínimo dela? É aqui, na origem. Mas os pontos de máximo permaneceram. Tá aqui, ó. Esse ponto de máximo e o valor 2. Alguma pergunta, gente? Deu para entender essa parte aí? Ficou interessante, né? Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Bom, agora que você já entendeu os multiplicadores de Lagrange, o que eu vou fazer? Eu vou resolver uma questão de otimização, só que agora usando os multiplicadores. Uma questão que a gente já fez anteriormente. E aí você vai perceber que esse método ele pode lhe ajudar e muito a resolver esse tipo de problema. Então vamos lá, exercício número 3. Olha só, esse aí você já sabe. Só que tem uma adaptaçãozinha aí, né? Então leia aí com calma. Olha só, exercício 3. Encontre 3 números positivos cuja soma seja S e de modo que o produto seja o máximo possível. Então, a gente já resolveu esse problema. A única diferença é que quando a gente resolveu, eu dizia para vocês que a soma tinha que dar 24. Aqui eu coloquei, não, uma constante qualquer, uma constante S. Mas a gente já fez. Então, eu já vou até colocar aqui no quadro. Qual é a função que você quer otimizar? É a função produto, que eu vou chamar de função P. Você está multiplicando 3 números, então você está multiplicando x vezes y vezes z. E outra, qual é a condição que ele me dá? Ele diz que a soma desses 3 números, x mais y mais z, tem que ser igual a um valor S. Então, está aqui. Então, já está formado o meu problema. Eu já tenho a função que eu quero otimizar, e eu já tenho a minha restrição, a minha condição. Lembrando que S aqui é uma constante, não é uma incógnita, não é uma variável, tá bom? Além disso, ele fala também que os 3 números são positivos. Então, até posso colocar aqui, ó. X é positivo, Y é positivo, Z é positivo. Como é que a gente estava fazendo essa questão? A gente estava transformando a minha função P em uma função de 2 variáveis.
como é que a gente fazia? A gente isolava o z aqui e substituía ele aqui. Não era isso que a gente fazia? Agora eu consigo resolver direto, usando o multiplicador de Lagrange, sem eu ter que substituir o z, sem eu ter que fazer aquela etapa. Então, eu já vou fazer. Ó. Eu quero otimizar essa função. Eu tenho essa restrição, então eu sei que nesses pontos de máximo ou mínimo, o gradiente dessa vai ser paralelo ao gradiente dessa daqui. Então, eu vou chamar isso daqui de função g, só que agora g depende de x, y e z, não tem problema. Aqui a única diferença é que você não está com curvas de nível, você está com superfícies de nível, mas a ideia é a mesma, não tem problema nenhum. E agora eu já sei que para achar esses pontos, o gradiente dessa é igual a lambda vezes o gradiente dessa. Então eu venho e monto a minha equação. O gradiente da minha função p tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Então vamos lá, agora o gradiente vai ter 3 coordenadas. Então, vamos derivar isso daqui em relação a x. Derivando em relação a x vai ficar só yz. YZ. Derivando em relação a y vai ficar xz. Tá aqui, xz. Derivando em relação a z vai ficar xy. Tá aqui, xy. Igual a lambda. Agora eu vou derivar a minha função g. Vou derivar g em relação a x. Aqui zerou, zerou, aqui deu 1. Vou derivar em relação a y. Zerou, zerou, aqui vai dar 1. Vou derivar em relação a z. Zerou, zerou, aqui deu 1. Então, está aqui a minha equação. Agora eu vou montar meu sistema. A diferença é que agora nesse meu sistema eu vou ter 4 equações, porque eu vou ter 4 incógnitas. X, y, z e o lambda. Vamos ver como é que vai ficar esse sistema. Então, sistema. Eu vou ter, primeira equação, yz igual a lambda. Lambda vezes 1 é lambda, né? Vai ficar yz igual a lambda. Segunda equação, xz igual a lambda. Xz igual a lambda. Por último, xy também igual a lambda. Xy igual a lambda. Então, essas são as três equações que vieram daqui, mas eu ainda tenho que acrescentar a minha restrição, que é x mais y mais z igual a s. Ok, gente. Então, aqui eu vou ter que dar um jeito de descobrir quem é x, quem é y, quem é z. Eu vou combinar essas duas equações primeiro. Essas aqui, ó. Ora, vocês concordam comigo que se eu combinar essa com essa, ó, aqui diz que lambda é igual a yz e aqui diz que lambda é igual a xz. Então, isso está me dizendo que yz igual a xz, né? Só que o meu z, ele pode ser zero? Não pode ser zero, ele é positivo. Então, eu posso simplificar ele daqui, ó. E quando eu simplifico, eu descubro que y é igual a x. Já tenho essa informação. Agora, o que eu faço? Eu vou combinar essas duas aqui, ó, do meio com essa terceira aqui. Quando eu faço isso, vou ter xz igual a xy. O x também é positivo, então eu vou obter que y é igual a z. Ou seja, é todo mundo igual. X é igual a y, que é igual a z, todo mundo igual. Tá, pessoal, mas eu quero saber o valor deles. Vamos usar a última equação. Se todo mundo é igual, então aqui eu posso substituir por z também. Ou todo mundo por x, ou todo mundo por y. Tanto faz. Então, vamos colocar todo mundo com x. Vai ficar assim a minha equação. Então, é óbvio que no final vai ficar x igual a s dividido para 3. Lembrando que esse é o mesmo valor para y e esse daqui é o mesmo valor para z. Então, olha só que legal. Vocês lembram qual foi a resposta lá daquela questão? A resposta foi 8. Foi 8. E a soma tinha que dar 24. E aí, 8 é o número 24 dividido para 3. Então, sempre, olha só o que a gente acabou de provar aqui. Sempre que você quiser obter o maior produto possível da soma de 3 números positivos, basta eles vão ter que ser iguais, igual a 1/3 daquela soma. Tá? Sempre vai ser isso daí. Então, 3 números que a soma
vai dar 60 e o produto maior possível, 20. Acabou. Se o professor perguntar para você, você já sabe. Aí você fala assim, fiz de cabeça, né? Que eu já demonstrei aqui. Então tá vendo como ficou muito melhor, gente, multiplicador de Lagrange? Não sei se vocês lembram, mas para resolver esse daqui, se eu não me engano, a gente usou os 3 quadros, que era muita etapa. Tá, mas assim, tem um porém, né? Você pode me perguntar, e é uma pergunta boa. Professor, beleza, eu só achei um único ponto aqui. Qual foi esse ponto? Foi esse aqui, ó, o ponto. S sobre 3, S sobre 3 e S sobre 3. Como é que eu sei se ele é máximo ou mínimo, se eu só achei um ponto? Né? Essa é uma boa pergunta. Eu só achei um ponto e aí, ele é o máximo ou ele é o mínimo? Aí você pode pensar, bom, se a questão me pediu o máximo, é porque ele é máximo. É verdade, não sei que a questão seja, digamos, mal elaborada, né? Mas, como é que você ia saber se aqui é o máximo ou o mínimo? Você poderia pegar um outro ponto. Pega um outro ponto. Né? Por exemplo, bora voltar para aquele nosso exemplo lá. Imagina que a soma tem que dar 24. Então, você vai ter 8, 8 e 8, que daria a nossa resposta. Como é que eu sei que ele é o máximo? Pega qualquer outro ponto que satisfaz a condição. Por exemplo, pega 1, 1 e 22. E multiplica 1 vezes 1 vezes 22. Vai dar um valor maior que 8 vezes 8 vezes 8 ou menor? Menor. Então, nesse caso, aquele 8, 8, 8 era o máximo. Deu para entender, gente? Então, você pode usar isso também para verificar se esse ponto é de máximo ou de mínimo. Bom, então, ó, dever de casa. Volte para aquela aula dos problemas de otimização. Esse era só um deles, nós resolvemos 4 problemas. E resolva os outros 3 usando Lagrange. E aí você vai ver a mágica acontecer, né? Você vai ver como é que você, em muitos casos, você vai resolver de maneira muito mais rápida. Beleza? Tá, então, ó, terminamos a parte de multiplicador de Lagrange. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre integrais. Então, nós vamos entrar aqui no novo ciclo e o último ciclo, né? Infelizmente, para nossa tristeza, o último ciclo, que é o ciclo de integrais. Então, eu vou dar aqui uma motivação para vocês primeiro, depois a gente vai passar para o slide. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas lá no cálculo 1, quando você começava a estudar integral, você tinha uma motivação. Qual era a motivação? Era o problema da área. Então, o professor lá de vocês, ele fazia aqui o gráfico de uma função. Aí ele perguntava para vocês, gente, qual é a área? Ele considerava uma função aqui positiva, né? Aí ele perguntava, qual é essa área aqui, ó? Como é que você consegue descobrir essa área? Aí ele queria fazer isso para motivar você e para você perceber que a integral ela é muito útil nesse problema e em muitos outros, né? Mas a nossa motivação começa bem aqui, com o problema da área. Aí não sei se vocês lembram, mas como é que eu resolvo o problema da área? A gente divide isso aqui em vários intervalinhos, faz uns retângulos, depois faz aquele somatório de rima, né? Que é bem bonito, passa o limite estendendo ao infinito. Isso era a nossa integral, essa integral de rima. Aqui em cálculo 2, o raciocínio você vai ver que é o mesmo. A diferença agora é que a nossa função ela é de 2 variáveis. A gente está falando primeiro de integrais duplas. Se a minha função é de 2 variáveis, então o gráfico dela já é uma superfície. Então, se eu for querer analisar o que está abaixo da minha superfície, até o chão, já não tenho mais uma área. Eu já vou ter o quê? Um volume para calcular. Então, aqui em cálculo 2, a gente vai começar. A nossa motivação aqui vai ser o problema do volume. É isso que a gente quer agora. Então, ó, imagina, você está aqui no cálculo 2 agora. Imagina não, você está, né, no cálculo 2 agora. Imagina que o gráfico da sua função, essa superfície aqui. Imagina que você tem uma superfície aqui. Claro que ela tem um domínio aqui embaixo. Olha só, gente. Então, aqui está a nossa superfície, tá? Nossa superfície está aqui em cima. Esse é o gráfico.
Só que o domínio dela está restrito a um retângulo. Isso é importante, tá? Então, a priori, a gente só vai integrar em regiões retangulares. A priori. Depois a gente vai desenvolvendo outras regiões, né? Mas aqui, ó, eu só vou considerar que o meu domínio são regiões retangulares. Então, aqui o x está entre A e B, o y está entre C e D. Mas o que eu quero de vocês é como é que eu calculo o volume que está aqui, ó, abaixo da superfície e acima aqui do meu retângulo. Como eu disse, o raciocínio vai ser o mesmo do cálculo 1. Então, aqui, ao invés de eu transformar em intervalinhos, eu vou pegar o meu domínio, não é um retângulo, então eu vou dividir em subretângulos. É isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, por exemplo, eu poderia pegar esse retângulo e dividir já em 4 subretângulos. Poderia fazer isso. E eu posso calcular o volume de apenas um desses subretângulos. Depois eu vou somar. Tá? Então, olha só. Vamos olhar só para esse daqui. Vamos olhar para esse daqui. Por exemplo, imagina que eu quero calcular o volume, não da superfície em si, mas de um prisma, de um paralelepípedo. Olha, o que eu estou fazendo é totalmente análogo ao cálculo 1. Lá no cálculo 1 você tinha o quê? Intervalinhos. Quando você acrescentava uma altura, você tinha um retângulo. Aqui no cálculo 2, a sua base já é um retângulo. Quando você acrescenta uma altura, você tem um paralelepípedo, você tem um prisma, você tem algo tridimensional. Lá no cálculo 1, toda vez que você pegava um intervalinho, você escolhia um ponto aleatório para ser a sua altura. Você lembra disso? Você escolhia um ponto aleatório do seu intervalinho lá, a imagem dele ia ser a altura do seu retângulo, que você queria formar um retângulo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou escolher um ponto aqui aleatório. Esse ponto vai ser a altura do meu paralelepípedo. Então, digamos que eu escolha esse ponto bem aqui, ó. Desse retângulo todo, eu escolho esse ponto bem aqui. Então, a imagem dele está bem aqui, digamos. Então, se a imagem dele está bem aqui, eu vou formar um paralelepípedo com essa altura. Então, venho, faço aqui, ó. Aqui. Eu faço algo mais ou menos assim. Só que, claro, você vai perceber que o meu paralelepípedo, ele não é exatamente o volume do meu sólido. Fica alguma coisa para cima, fica alguma coisa para baixo. Ele não é exatamente igual, né? Eu não tenho aqui exatamente a minha igualdade. Porém, ele é o que nós chamamos de aproximação. Ele é uma aproximação. E não tem problema com isso. Então, nesse caso, se eu fosse calcular o volume desse paralelepípedo, vou chamar de VIJ, o que eu ia ter? Como é que calcula o volume de um paralelepípedo? Não é a área da base vezes a altura? A minha base não é um retângulo, onde no meu retângulo eu tenho ΔX e ΔY. Então, por exemplo, eu posso chamar isso daqui de ΔY e posso chamar isso daqui de ΔX. Então, o meu volume seria a imagem da minha função em um ponto aí aleatório que eu estou escolhendo, chamar de x e j barra, y e j barra, tanto faz. Esse aqui é a minha altura, vezes a área da base. Quem é a área da base? É ΔX vezes ΔY. Então, isso daqui seria o volume desse meu paralelepípedo aqui. Tudo bem? Aí, ó, ΔX vezes ΔY é sempre a mesma coisa. Eu posso dividir em subretângulos de mesma área. Então, eu vou chamar esse pessoal aqui de ΔA. E o meu volume, então, vai ser F de x e barra, y e j barra, ΔA. A de área, né? Área de um retângulo. Muito bem. Só que isso aqui é só uma aproximação. E aproximação só para um subretângulo. Se eu quiser considerar todo o meu domínio, todo o meu retângulo, é só eu somar. Então, o meu volume, onde eu quero chegar, vai ser aproximadamente um duplo somatório, onde o meu I vai de 1 até M, o meu J vai de 1 até N, desses volumes. Ou seja, F de x e j, y e j, vezes ΔA. Então, meu volume vai ser aproximadamente isso. Só que você concorda comigo que quanto mais subretângulos eu tiver, quanto mais fina for essa minha divisão, melhor vai ser a minha aproximação.
Então, quanto maior o valor do m e do n, ou seja, conforme eles vão tendendo ao infinito, melhor vai ser a minha aproximação. Até chegar a um ponto, quando eles tendem ao infinito, eu vou obter o meu volume que eu queria. Então, no final, vou escrever aqui embaixo mesmo, o meu volume ele vai ser igual ao limite quando m e n tendem ao infinito a esse duplo somatório de Riemann. Bom, então você já espera que eu vou chamar esse duplo somatório quando o limite aqui tende ao infinito. Isso daqui vai ser a nossa integral. Agora, integral dupla. Então, qual vai ser a notação da integral? É isso daqui, ó. Isso aqui vai ser igual. Ó, agora eu vou colocar dois símbolos de integral. Eu estou integrando numa região retangular. Vou colocar um Rzinho aqui embaixo, ó, da minha função f de x, y. E aqui eu vou chamar de dA, né, que é o meu elemento infinitesimal de área. Mas ele é dA, pode ser dx, dy, não tem problema, já que era delta x, delta y. Então, essa daqui vai ser a nossa integral dupla. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Interessante, né? Tudo bem. Então, ó, quer calcular uma integral dupla? É só calcular esse somatório aqui e fazer o limite tendendo ao infinito. Só isso. Aí você resolve isso aqui e você vai achar a sua integral. Nesse caso, a sua função aqui, ela é uma função positiva, né? Então, o que você está obtendo, na verdade, é o volume que está abaixo do gráfico dela e acima aqui do seu domínio. Bom, então, eu sei que vocês vão me perguntar, professor, mas a gente vai calcular assim nas nossas aulas? Infelizmente, não. A gente vai usar teoremas. Nem lá no cálculo 1 você usava o teorema fundamental do cálculo. Então, a gente tem também uma versão aqui para o cálculo 2. Tá bom? Então, mas antes de eu mostrar o teorema, eu queria ensinar para vocês, primeiro, o que a gente chama de integração parcial. Não tem a derivada parcial? Vocês estão acostumados? Pois é, existe a integração parcial também. E a gente vai começar a ver isso aqui agora, tá bom? Então, vamos para o nosso slide aqui. Então, perceba que agora a gente já mudou de tema, a gente está falando sobre integrais duplas, né? Eu já mostrei aqui para vocês o problema do volume. Então, qual é o problema do volume? Eu quero achar o volume que está abaixo de uma superfície aqui, ó, e acima aqui do domínio dela. O domínio dela aqui, ó, um retângulo. Então, você já sabe que a gente repartiu aquela superfície em vários subretângulos, ó. Então, olhando só para o domínio dela, eu peguei aquele retângulo e dividi em vários subretângulos. E para cada subretângulo, eu escolhi um ponto aleatório, ó. Por quê? Porque a imagem desse ponto vai ser a altura do meu paralelepípedo. Foi isso que eu fiz lá no quadro, só que apenas com um. Então, ó, por exemplo, para esse subretângulo aqui, se eu escolhesse esse pontinho aqui do meio, ele vai ter uma imagem, essa imagem vai ser a altura do paralelepípedo. Nesse caso, é claro que essa imagem, esse sólido não coincide com o sólido que eu queria, mas é apenas uma aproximação para ele. Se eu somar todos esses prismas, cada um pedaço desse, eu vou ter uma aproximação. Eu vou ter isso daqui, ó. Mas claro que olhando assim, você percebe que isso não é exatamente o sólido que eu queria, mas é uma aproximação. E quanto mais fina for a minha divisão em subretângulos, melhor vai ser a minha aproximação, até chegar a um ponto que vai ser igual ao volume. Quando? Quando eu passar aqui o limite para m e n tendendo ao infinito. E isso daqui é o que nós vamos chamar de integral dupla. Então, tá aqui. Então, se esse limite existe, né, ou seja, se isso aqui converge, isso aqui dá um valor, isso aqui dá um número, então, esse número é o valor da integral, e eu digo que a minha função aqui ela é integrável. Tá bom? Tá, agora, como é que a gente vai calcular integrais se não é usando esse limite aqui somatório? Se não é assim, como é que vai ser? Vamos falar um pouquinho agora sobre integrais iteradas. Então, olha só, primeiro vamos falar o que é uma integração parcial. Só que, acho que você já imagina o que seja, né? O que é a derivada parcial? Por exemplo, você derivar parcialmente em relação a x. Você considera y uma constante e deriva só x, não é isso? A integração parcial é a mesma ideia. Se você vai integrar parcialmente em relação a x, você vai considerar que y é uma constante. E integrar só x. É isso. Então, ó, quando você faz isso, ó, se você for integrar parcialmente em relação a y, em um intervalo aqui, ó, fechado, ou seja, em um intervalo de c até d,
Então, o nosso x vai ser constante. E o nosso y está aqui, ó, o intervalo de integração daria de C até D. Quando você faz essa conta da integração parcial, você vai perceber que a sua função final é uma função que só depende de x. Diferente da derivada, porque na derivada parcial, quando você derivava parcialmente, a sua função era uma função que dependia de x e de y. E por que aqui vai depender só de x? Porque você não integrou aqui, essa integral não é definida. Toda vez que você integra e a integral é definida, isso não dava um número? Dava um número. Só que aqui nesse caso não vai dar um número, vai dar uma função que depende de x. Porque o x você tratou como se fosse uma constante. Só que o que te impede de pegar então esse resultado e integrar de novo, só que agora em relação a x? Nada te impede. Então é isso que eu vou fazer agora. Ó. Então eu vou pegar esse resultado da integração em relação a y e vou integrar agora em relação a x. Então, perceba, o que eu fiz? Primeiro, eu integrei em relação a y e depois eu integrei em relação a x. Poderia fazer o contrário também, poderia integrar em relação a x e depois integrar em relação a y. Poderia fazer isso, tá bom? Ó, então, essa integral aqui, que eu integro parcialmente em relação a x, depois em relação a y, ou vice-versa, é o que nós vamos chamar de integral inteirada. Então, a integral inteirada é quando você faz isso. Você integra parcialmente em relação a uma variável, depois você integra parcialmente em relação a outra. Aí você vai dizer, tá, professor, mas e daí, né? O que tem a ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Porque, olha o que diz o teorema de Fubin. Diz o seguinte, que se você tem uma função contínua em um retângulo, então essa função ela é integrável e olha só, você consegue calcular a integral dupla como se fosse uma integral inteirada. Então, na verdade, para a gente calcular as integrais duplas nesse curso aqui, nós vamos calcular integrais inteiradas. Ou seja, nós vamos fazer integrações parciais. Mas não é a integração parcial lá do cálculo 1 que vocês estão pensando, né? Às vezes, integração por partes, integração... Não é aquilo. Isso daqui, integração parcial, é você considerar uma variável constante e a outra variável você vai integrar. Tudo bem, gente? Ó, esse teorema aqui é muito forte, tá? Esse teorema aqui ele é importantíssimo. O teorema de Fubin. Ele nos garante que você pode calcular integrais duplas usando só aquela integração ali, integração parcial. Isso vai nos ajudar e muito. Bom, então, olha só, isso daqui é para mostrar por que quando você faz essa integral aqui inteirada, por que isso equivale a uma integral dupla? Lembra que na integral dupla, se a sua função é positiva, ela te dá um volume. Então, a mesma coisa isso aqui, ó, isso aqui vai te dar o volume. Mas como? Olha para essa imagem aqui. Imagina que você fixou o x. Se eu fixei o x e integrei só em relação a y, só na direção aqui do eixo y, então o que eu estou calculando é a área dessa região aqui. Só que a área dessa região depende do x, de onde eu fixei. Então, depois que eu calcular a área da região e integrar de A até B, eu estou obtendo, então, volume. Você chegou a fazer isso lá no cálculo 1, você vai calcular volume, né? Se não me engano, não sei se é pelo fatiamento ou cascas cilíndricas, mas é algo parecido. Você quer calcular o volume desse sólido aqui. O que eu faço? Eu calculo primeiro o volume, a área dessa região e depois integro de A até B. Então, com isso, quando você integra nessa direção aqui, você obtém o volume desse sólido. A mesma coisa se eu fixasse primeiro y. Fixando y e calculando a integral só em relação a x, eu ia obter a área dessa região. E depois, se eu integrasse em relação a y, eu ia obter também o volume desse sólido. Tudo bem? Tá, então agora sim. Vamos resolver aqui alguns exercícios de integral dupla. Claro que a gente vai usar o teorema de Fubin nesses casos. Bom, então, a gente vai fazer esses três mesmo, vou fazer com calma. Vou fazer aqui. Então, vamos só anotar ali como é que é nossa primeira questão, nossa primeira integral.
Letra A. Você tem esta integral, uma integral dupla, dA. Bom, a minha região é um retângulo, né? Sempre está lidando só com retângulos por enquanto. Então, esse retângulo vai de menos 2 a 2 em x. E o y vai de 1 até 6. Tá, vamos lá, gente. Como é que eu vou calcular essa integral? Bem, você vai achar estranho, mas como assim? Cadê a função? É que nem no cálculo 1, quando não tinha a função. Por exemplo, você queria calcular aqui, ó, integral de 0 até 2 dx. Como é que você faz isso daqui? Se não aparecia nada, é como se você tivesse um 1 aqui, não era isso? Qual é a integral de 1? X. Então, ficava x de 0 a 2 e aqui 2. Pronto. Aqui é a mesma coisa, ó. Só claro, eu vou aplicar o teorema de Fubini. Então, essa integral, ela vai se transformar nessa daqui, ó. Vai ficar dx dy, tá? Então, meu dA vai ficar dx dy. Agora, detalhe. Isso daqui está me dizendo a ordem que eu vou integrar. Então, se o dx vem primeiro, estou dizendo que eu vou integrar em relação a x primeiro, depois em relação a y. Eu poderia inverter, colocar dy, dx? Poderia, porque o teorema de Fubini me garante que se uma função é contínua, calcular a integral dupla dela é calcular uma integral inteirada. E não importa a ordem, se eu vou começar primeiro com x ou primeiro com y. Tudo bem? Então, aqui, ó. Tá. Então, se eu estou no retângulo, a ordem aqui não importa. Nesse caso, se eu disse que eu vou começar primeiro com x, então aqui, ó, nessa integral, eu vou colocar os intervalos de x. O que são os intervalos de x? Menos 2 a 2. Então, eu coloco aqui, ó, menos 2 a 2. E, por último, eu vou colocar os intervalos de y, de 1 a 6. De 1 a 6. Como é que você faz uma integral dessa? A gente vai calcular primeiro a integral de dentro, depois a de fora. Então, a integral de dentro é essa daqui, ó. Eu vou olhar só para cá por enquanto. Então, eu vou calcular só essa integral aqui. Gente, qual é a integral de dx? É x. Então, isso aqui vai ficar igual. Ó, mas a integral aqui de fora permanece, né? Integral de 1 a 6. E como é que ficou esse resultado aqui? Aqui ficou x o resultado. Só que aqui é uma integral definida. Ele vai de menos 2. Ele vai de menos 2 a 2. E depois ainda vou integrar em relação a y. Tá, aqui o que está faltando? Só substituir os valores, né? X igual a 2. Então aqui vai ficar integral de 1 a 6. Aqui vai ficar x igual a 2 menos x igual a menos 2. Então, ó, cuidado com o jogo de sinal aqui. Quando eu faço essa conta, aqui vai ficar mais 2 é 4. 4 é uma constante, né? Constante sai da integral. Isso aqui vai ficar 4 vezes integral de 1 a 6 dy. Integral de dy é y. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes y, só que, ó, integração definida, né? Então, vai ficar de 1 a 6. Aí, gente, y é igual a 6, menos y é igual a 1. 6 menos 1 é 5. Isso aqui vai ficar 4 vezes 5, que vai dar 20. Acabou. Percebam que com o teorema de Fubini, eu consigo calcular a integral dupla que nem no cálculo 1, né? Eu olho para a integral que está dentro, uso as técnicas do cálculo 1, depois isso vai me dar uma função só de uma única variável e calculo a integral de fora, usando o cálculo 1 também. Vamos para o item B. Vamos ver como é que está o item B lá no slide. Ó, o item B já me traz uma função, pelo menos, né? Para eu trabalhar. Então, no item B, você tem uma integral dupla. 3y ao quadrado menos x quadrado mais 2 dA. Como é o meu retângulo agora? O x está entre menos 1 e 1. E o y também está entre menos 1 e 1. Tá, então vamos lá, gente.
Aqui, vou aplicar o teorema de Fubini. Então, tanto faz se eu vou integrar primeiro em x ou primeiro em y. Tanto faz. Então, aqui, ó, digamos que eu vou começar integrando em x essa função. Minha função é 3y² menos mais 2, vou colocar aqui mais 2, menos x². Aqui, ó, vamos integrar primeiro em x, depois em y. Tanto x quanto y, o intervalo é de menos 1 a 1. Então, menos 1 a 1, menos 1 a 1. Tá, agora como é que eu faço essa questão? Eu vou olhar primeiro só para essa integral aqui de dentro. E essa integral aqui de fora, eu só vou ficar repetindo ela, mas eu vou olhar só para cá. Então, eu vou integrar essa função aqui em relação a x. Então, onde tiver y, eu vou considerar uma constante. Então, você concorda comigo que isso aqui tudinho, ó, isso daqui tudinho é uma constante? Já que eu estou considerando y constante? É, né? Qual é a integral da constante? É ela mesma vezes x. Não é isso? Então, vai ficar assim, ó, vai ficar igual. Aqui eu vou repetir essa integral de fora. Integral de menos 1 a 1. Aí aqui, essa integral vai ficar 3y² mais 2. Isso aqui era uma constante. A integral da constante é a constante vezes x. Aqui o x. Menos, aqui é fácil. Qual é a integral de x²? X² sobre 3, né? Vai ficar x³ sobre 3. Aqui, ó, de menos 1 até 1. Depois que eu colocar aqui os valores, né, eu ainda vou ter que integrar em relação a y. Aí tá, gente, vamos lá. Então, ó, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar 1. Aí depois vai ficar menos 1. Menos 1 é mais 1. Tá? Então, vai ficar assim no final. Isso aqui vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Esse daqui vai ficar 2, porque 1 menos 1 vai ficar mais. 1 mais 1 é 2, então esse x aqui vai ficar 2. Então, vai ser 3y² mais 2 vezes 2. Aqui. E agora aqui, gente. Aí, menos. Deixa eu colocar aqui um colchete maior. Tá, vamos resolver isso daqui. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1. Vai ficar 1/3. Tá aqui, 1/3. Menos, no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Menos 1 elevado a 3 é menos 1 também. Então, vai ficar menos com menos, tá? Menos com menos vai dar mais. Então, mais 1/3. Ó, até agora, isso aqui é só do cálculo 1. Só substituir os valores. Então, aqui eu vou somar. Aqui eu vou multiplicar. Então, isso aqui vai ser igual a integral de menos 1 a 1. Vou multiplicar por 2. Então, vai ficar 6y². 6y² mais 4. Aqui vai ficar 2/3, só que tem esse menos aqui. Então, é menos 2/3. Menos 2/3. Tá aqui. dy. Então, olha só o que aconteceu. Eu integrei em relação a x e o resultado me deu uma função que só depende de y, que era o que a gente já esperava. Agora, eu vou pegar essa função que só depende de y e vou integrar em relação a y. Tá bom? Gente, detalhe. Eu poderia ter feito isso antes, mas não tem problema. Vou fazer só agora. Essa função que está aqui é uma função par ou ímpar? O que vocês acham? Vocês lembram disso? Por que eu estou perguntando isso, né? Porque olha qual é o meu intervalo de integração. Não é de menos 1 a 1? Veja, de menos 1 a 1, ou de menos 2 a 2, menos 3 a 3. Sempre que meu intervalo de integração é assim, como é um valor simétrico, é importante você se perguntar se a sua função é par ou é ímpar. Por quê? Porque isso ia lhe ajudar e muito a resolver a integral. Porque existem propriedades para isso. Se o seu intervalo for de menos a até a e a sua função for ímpar, então qual é o valor da integral? É 0. Isso já resolve muita coisa. Agora, se o seu intervalo é de menos a e a sua função é par, então vai ficar 2 vezes a integral de 0 a a daquela sua função. Nesse caso aqui, a função ela é par ou ímpar ou nenhum dos dois? Ela é par. Sabe como é que você lembra se a função é par?
no lugar do x, que nesse caso é y, coloca menos y. Quando você coloca aqui menos y, ela dá a mesma função? Dá, né? Então é par. Se desse a mesma função, só com sinal negativo, por exemplo, se desse menos 6y² menos 4 mais 2/3, é porque ela seria ímpar. E aí tu ia zerar essa integral. Mas nesse caso ela é par. Então, até colocar aqui, ó. Função. Eu estou falando logo isso porque isso vai ajudar muito a gente em algumas contas, até a cortar caminho muitas vezes, né? De uma maneira saudável, né? Digamos assim, de maneira correta. Tá, então se essa é uma função par, então a integral vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. Lembrando que isso só vale se o intervalo for simétrico, de menos a até a. Nesse caso é. Vai ficar 2 vezes a integral de 0 a 1. E aqui eu só vou repetir a minha função. A minha função é 6y². Bom, aqui eu posso logo subtrair, né? Então, ó, aqui o MMC vai ser 3, né? 3. 3 dividido para 1 é 3 vezes 4 é 12. 12 menos 2 é 10. Está aqui, 10. Bom, agora tem que integrar. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes. Qual é a integral de y²? É y³ sobre 3. 3 vai cortar com esse, vai ficar 2y³. E aqui a integral de 10/3 é 10/3 vezes y. Vai ficar 10/3 vezes y. E agora eu só vou substituir de 0 a 1. Só que agora ficou fácil, né? Quando eu substituir 1, vai ficar só isso aqui, 2 mais 10/3. Quando eu colocar 0, vai zerar. Então aqui vai ficar igual, está acabando já a conta. 2 vezes, aqui vai ficar só 2, mais, ali vai ficar só 10/3. Tudo bem, então fazendo essa conta aqui, ó, vai ficar 16/3 vezes 2, 32/3. Agora sim a gente acabou. Aqui só foi um pouquinho demorado, né? Porque se você for reparar numa questão dessa, você tem duas questões de cálculo 1. Tem duas integrais para fazer. Então, dependendo da função, pode ser que ele dê trabalho. E ia dar mais trabalho se eu não tivesse feito isso aqui, ó. Essa propriedade aqui. Por isso que é importante você revisar essa propriedade. Bom, agora vamos para a última questão dessa parte, que é a letra C. Só que antes da gente fazer a letra C, eu vou escrever logo ela, mas antes eu queria fazer uma observação, mas vou logo colocar ela aqui no quadro. Então, deixa eu ver. Letra C. Você tem a integral dupla x secante ao quadrado de y. Bom, quem é o nosso retângulo? Nosso retângulo, olha, ele me dá aí de forma diferente agora o retângulo, né? Ele fala que xy pertence ao R2, tal que o x está entre 0 e 2 e o y está entre 0 e π sobre 4. Pronto. Tá, só que como eu disse, antes de eu resolver essa integral, eu só queria comentar com vocês uma observação que eu creio que é muito importante para a gente aqui em cálculo 2. E que vai nos ajudar a fazer essa conta aí do item C. Ó, vou até colocar assim, importante. Importante. Vamos dizer que você tem uma função de duas variáveis, como a gente está fazendo, né? Aqui, ó, f de x, y. Só que a minha função f de x é uma função assim, ó, g de x vezes h de y. Ou seja, essa função aqui é o produto de uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Ah, pessoal, como assim? Oh, assim, ó, por exemplo, essa função aqui, xy², xy², ela é uma função assim. Ó, porque você tem uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y.
Outro exemplo. X ao cubo e elevado a y. Tá aqui, ó. Uma função só depende de x, outra só depende de y, se multiplicando. Então, é disso que eu estou falando. Ah, pessoal, mas não sempre vai ser assim? Não. Olha isso aqui. X mais e elevado a y. Cadê? Tem um produto aqui? Não. Então, nesse caso, não se aplicaria aquilo lá. Tá? Então, isso aqui não. Esquece isso daqui. Aqui que se aplicaria. Tá. Então, agora você já sabe o que eu quero dizer quando eu escrevo assim. Então, toda vez que eu tenho uma função assim, e eu vou aplicar o teorema de Fubini, eu vou calcular a integral inteirada, olha o que vai acontecer. Digamos que eu vá calcular aqui a integral. Aqui tanto faz se eu vou começar em x ou em y, tá? Vou calcular a integral de f. Só que estou começando com x. Só que f, ela é assim, a função g vezes uma função h. Então aqui vai ficar, vai se integrar de novo. Só que aqui vai ficar g de x, h de y, dx, dy. Pronto. Até aqui não fiz nada demais. Só que, ó, vocês concordam comigo que se essa função aqui ela só depende de y e eu estou integrando em relação a x, então essa função todinha aqui é uma constante para mim. Sim ou não? Sim. Se ela é uma constante, eu posso tirar ela da integral, mas não da integral inteira, só da primeira integral. Tá? Então, eu vou pegar essa função e tirar da primeira integral, já que ela é uma constante aqui nessa primeira integração. Quando eu fizer isso, vai ficar integral de c a d, aí aqui vai aparecer aqui fora, ó, h de y, vezes a integral de a até b, g de x, dx. Ó, então, a minha integral ela ficou assim. Essa função h de y ela saiu aqui porque ela é como se fosse uma constante, ficou assim. Só que olha só para cá, gente. Olha aqui. Então, eu vou primeiro resolver essa integral. O resultado daqui eu vou multiplicar com h de y e resolver a minha última integral. Só que você também concorda comigo que, olhando só para essa integral aqui, ela não é uma constante? Ó, porque você tem uma função que só depende de x, fazendo uma integral definida dela. Isso aqui não é uma constante? E mesmo que não fosse, eu não estou integrando em relação a y aqui, então isso aqui para mim é uma constante. Então eu posso pegar todo esse parêntese e tirar da minha integral. Aí olha como é que vai ficar. Isso aqui vai ficar igual a integral de a até b, g de x, dx, integral de c a d, hy, dy. Acabou. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Que se você tem uma função com essa característica aqui, na hora que você for calcular a integral dupla dela, é como se você calculasse duas integrais separadas simultaneamente. Você consegue fazer isso. Então, isso vai lhe poupar muito tempo também na hora que você for calcular. Eu vou aplicar essa propriedade agora na minha integral. Vocês vão ver como é que vai ficar. Porque ó, nessa integral aqui, eu tenho uma função que só depende de x vezes uma função que só depende de y. Então, vamos ver como é que vai ficar a integral. Integral. Ó, o x está de 0 a 2. Está aqui, ó, o x está de 0 a 2. O y está de 0 a π sobre 4. Então, o x está de 0 a 2. O y de 0 a π sobre 4. Aqui é x secante ao quadrado de y. Comecei com x, depois com y. Tá, só que como essa função são produto de duas funções, uma só depende de x, outra só depende de y, então eu vou separar isso aqui em duas integrais, que nem eu fiz ainda agora. Então isso aqui vai ser, vou separar só a função x, vai ficar a integral de 0 a 2, x dx, vezes a integral de 0 a π sobre 4, secante ao quadrado de y. Ó, então agora eu posso resolver essa integral e depois essa, ao mesmo tempo. Então aqui, ó, qual é a integral de x? X quadrado sobre 2. Então aqui vai ficar x quadrado sobre 2. O intervalo é de 0 a 2. E aqui, integral de secante ao quadrado. É a tangente. Então, porque a derivada da tangente é secante ao quadrado. E eu aplico no meu intervalo de 0 a π sobre 4. Então, agora eu vou resolver essa.
Ó, quando x for igual a 2, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido para 2 dá 2. Menos, quando x for 0 vai dar 0. Aí, vezes, agora aqui, ó. Quando y for π sobre 4, vai ficar a tangente de π sobre 4, que é a tangente de 45. Ela é igual a 1. Tá aqui 1. Menos, agora quando y for 0, a tangente de 0 é 0. Fica assim, ó. Então, no final, vai ficar 2 vezes 1 é 2. Acabou. Viu como facilitou? Né? Eu já separei, já fui fazendo ao mesmo tempo. Acabou. Além disso, gente, claro, essa propriedade aqui é nova para a gente, até porque lá no cálculo 1 não fazia sentido, né? Agora que a gente tem duas variáveis integrando. Mas aquilo que você viu no cálculo 1, por exemplo, a integral da soma é a soma das integrais, tirar a constante, coisas que eu já estou fazendo aqui, é porque elas são válidas. Então, aquelas propriedades que você usava no cálculo 1, você também pode usar aqui, pelo menos aquelas mais básicas lá, aquelas iniciais. Bom, vamos resolver mais um exercício. Olha só. Calcule o volume do sólido que se encontra abaixo do gráfico e acima do retângulo. Bom, nesse caso, gente, ela é uma questão que não diz diretamente para você, calcule a integral. Não. Ela é uma questão que pede o volume. Volume de um sólido que se encontra abaixo desse gráfico aqui. Você vai se perguntar, bom, esse gráfico aqui, ó, nesse intervalo que aparece aqui, ele é sempre não negativo, pelo menos? Por exemplo, aqui, ó, x² vai ser sempre não negativo, e nesse caso positivo mesmo, né? Porque ele não pode ser zero. E tá aqui, ó, o intervalo dele de 1 até 2. Então, o teu denominador, ele sempre vai ser positivo. E o teu numerador aqui, ó, o y vai de 0 a 1. A tua função é y ao cubo. Ela poderia ser negativa, poderia. Mas olha qual é o intervalo dela, de 0 a 1. Então, ela vai ser negativa? Não. Então, essa função aqui, ela é não negativa. Então, se você quer achar o volume dela, o que você faz? Você integra, calcula a integral dupla dela. Quando você calcular a integral dupla de uma função não negativa, você está achando o volume dessa função, daquele sólido lá que ele está pedindo. Então, na verdade, essa é mais uma questão de integrar, só que ele não fala integre, né? Assim, diretamente. Mas aí você olha para ela, você interpreta a questão e você consegue fazer. Então, vamos colocar aqui a questão. Você tem uma função. A sua função é y³ dividido por x². E o seu retângulo é esse daqui. O x vai de 1 a 2 e o y vai de 0 a 1. Pronto, então agora você já sabe, por mais que ele não disse todas as letras, a gente vai calcular a integral dupla, já que isso, nesse caso, vai fornecer o volume do sólido que ele está pedindo. Então, o meu volume vai ser a integral dupla desta função, que é y... Aliás, olha como eu vou escrever essa função. Não vou escrever assim, vou escrever assim, ó, y³ vezes 1 sobre x². Você já deve imaginar por que eu estou fazendo isso. Aqui tanto faz. Posso até começar primeiro com y, depois com x, tanto faz. O y está de 0 a 1. Coloco aqui de 0 a 1. O x está de 1 a 2. Coloco aqui de 1 a 2. Por que eu quis escrever assim ao invés de assim? Porque assim fica mais claro que isso aqui é uma função que só depende de y, vezes uma função que só depende de x. Aí eu vou logo separar em duas integrais, que nem eu fiz anteriormente. Então, para o x vai ficar a integral de 1 a 2, 1 sobre x², que é a mesma coisa que x elevado a menos 2, né? Tá aqui. E agora a integral do y. Y está de 0 a 1, y³ dy. Tá, então vamos fazer. Ó. A integral dessa, que era 1 sobre x², que é a mesma coisa que x elevado a menos 2, vai ser x elevado a menos 2 mais 1 dividido por menos 2 mais 1. Aquela propriedade clássica de integral. Então, depois eu vou colocar o x de 1 até 2. E aqui, a integral de y² é y² sobre 4.
E aqui eu vou colocar de 0 a 1. Ok, mas antes de eu colocar aqui, ó, vamos falar. Menos 2 mais 1 é menos 1. Aqui é a mesma coisa, menos 2 mais 1 é menos 1. Então, essa função vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo. X elevado a menos 1, mesma coisa que 1 sobre x. Está aqui, 1 sobre x. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, tem um menos aqui na frente. Está aqui. Só que agora eu vou substituir ainda. De 1 a 2. E aqui, gente, quando eu colocar no lugar do y1, vai ficar 1 quarto. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Vai ficar só 1 quarto aqui. Pronto, agora no lugar do x eu vou colocar 2, depois eu vou colocar 1. Então, por enquanto, está assim a nossa resposta. Está menos 1 quarto. Tá? Esse menos com esse 1 quarto. Aí aqui, ó, vou colocar no lugar do x o 2. Vai ficar 1 sobre 2, menos, no lugar do x eu vou colocar 1. 1 sobre 1, que é 1. Meio menos 1 é menos meio. Menos meio vezes menos 1 quarto vai ficar 1 oitavo, positivo. E aqui, ó, eu coloco unidade de volume, já que agora eu estou falando de volume. Então, essa é a nossa resposta. Alguma pergunta? Tá, então, já tem uns 8 minutos. Para encerrar nossa aula mesmo, eu queria fazer pelo menos uma aplicação de integral dupla, além da aplicação clássica que a gente está vendo, que é calcular volume. Mas, além disso, também as integrais duplas elas servem para você calcular o valor médio de uma função. Então, vamos ver o que é esse valor médio. Olha só, primeiro eu vou definir o que é o valor médio. Então, aqui para a gente cálculo 2, o valor médio de uma função nada mais é do que a integral dupla dessa função dividido pela área do retângulo. Tá? Então, não te esquece, ó, quando eu estou calculando integral dupla, eu estou calculando em cima de um retângulo. Esse retângulo tem uma área, né? Todo retângulo tem uma área. Então, se eu pego a integral dupla e divido pela área do retângulo, isso é o que eu estou chamando de valor médio da minha função. Vocês concordam comigo que esse valor médio é uma constante? Sim ou não? Sim. Por quê? Toda vez que a gente está calculando integral dupla, é uma integral definida. Então, dessa integral dupla sempre sai uma constante. Pode perceber. Toda vez que a gente calculou aqui no quadro a nossa integral dupla, a resposta sempre foi uma constante. Então, essa integral dupla aqui é uma constante. Dividido pela área, a área de um retângulo também é uma constante. Então, esse valor médio aqui é uma constante. Tá? Então, o valor médio é uma constante. Olha só que interessante. Vamos supor que a minha função aqui ela é não negativa. Você já sabe que se a sua função é não negativa, então a integral dela, a integral dupla dela, te dá o volume de um sólido. Que sólido? O sólido abaixo da superfície da sua função. Então, olha só. Se eu pegar nessa equação aqui, multiplicar todo mundo pela área, então essa área que estava no segundo membro vai aparecer no primeiro membro. Vai aparecer assim, ó. Tá bom? Então, olha só. Se a minha função é não negativa, então essa integral aqui, ela me dá um volume. Só que perceba que essa integral aqui é a mesma coisa que eu pegar a área do retângulo e multiplicar pelo valor médio da minha função. Só que se eu pego a área de um retângulo e multiplico por uma altura, isso não é um paralelepípedo? Não é um prisma. Então, olha o que eu estou dizendo para vocês. Eu estou dizendo que se você sabe qual é o valor médio da sua função e você quer achar o volume daquele sólido, basta você pegar o valor médio da sua função e multiplicar pela área do seu retângulo. Só isso, sem calcular integral nenhuma. Aí você vai obter o volume aqui do seu sólido. Para entender melhor isso, pensa que você tem uma caixa de areia. Pensa numa caixa de areia. Tá aqui, ó. Pensa numa caixa de areia. Se você quiser nivelar essa areia, basta você pegar a caixa e balançar. Quando você balançar a caixa de areia e ela ficar nivelada, não vai ficar uma coisa assim que está de azul? Não é verdade? Pois é, só que o volume de areia mudou? O volume de areia mudou? Não, o volume de areia não mudou. Ou seja, vamos falar assim, a quantidade de areia mudou? Vamos colocar assim, a quantidade de areia mudou? Não mudou. Então, nesse caso, ó, perceba que calcular esse volume aqui que eu tinha de areia equivale a eu pegar a área aqui da minha base e multiplicar por uma altura. Essa altura aqui, que seria a minha altura de nivelamento, é o meu valor médio. Então, para pensar em valor médio, você pode pensar
dessa maneira aí também, tá bom? Então, na verdade, ó, aquilo me garante que essa caixa azul, essa parte azul que vocês estão vendo, o volume dele é o mesmo que o volume daqui, ó. Lembrando que eu estou considerando que isso aqui é o gráfico da função, eu estou pegando abaixo disso, né, até o chão. Bom, então, a gente teria esse exercício aqui, ó, calcule o valor médio dessa função no retângulo que tem esses vértices. Bom, gente, como faltam 3 minutos, a gente não vai continuar, tá? Isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, até para fazer uma revisão disso que a gente viu hoje, tá bom? E na próxima aula a gente vai ver integrais duplas em regiões mais gerais. Bom, então é isso, pelo menos a gente conseguiu concluir aqui o conteúdo, né? Tanto a parte de multiplicador de Lagrange quanto a parte de integrais duplas. Agora é só exercitar e semana que vem a gente vai ver conteúdo novo.